A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 16 de setembro. Centenário de Paulo Freire, legado do patrono da educação brasileira, será celebrado de 17 a 20 de setembro em Recife. A Durne Sindicato participa do evento. Consulta pública busca conhecer as percepções e vivências da comunidade universitária sobre o assédio sexual e outras violências de gênero. O FRN lança observatório para investigar violência política de gênero nas eleições. Deputados estaduais aprovam lei do rateio do Fundef. Próxima etapa é a homologação dos cálculos. Estado do Paraná recebeu o 4º encontro de direitos humanos do PROIFES. Rita Von Hunt encerrou o evento exaltando o movimento sindical. PROIFES Federação celebra 18 anos de conquistas. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. As comemorações do centenário do educador pernambucano Paulo Freire, que em 19 de setembro de 2021 completaria 100 anos, foram ampliadas e terão seu auge nos próximos dias 17, 18, 19 e 20 de setembro em Recife. Com debates, encontros, exposições e atos políticos culturais, educadores de todo o mundo irão discutir, entre outros temas, um modelo político educativo alternativo à onda de privatização da educação que está acontecendo no mundo todo. Fátima Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, deixou um convite aos ouvintes do nosso jornal. É um prazer podermos estar dialogando nesse espaço e desta organização que defende a educação pública, não só de nível superior no Rio Grande do Norte, mas articulado no Fórum Nacional Popular de Educação, defende a educação pública em todos os níveis para o povo brasileiro e aonde quer que esteja esse povo brasileiro. E com essa forte atuação é no Rio Grande do Norte. E mais uma alegria de poder estar comunicando, falando no centenário nosso do grande educador Paulo Freire, que deixa um legado imensurável no Brasil e no mundo para a educação. A educação libertária, a educação crítica, a educação como obrigação do Estado, ofertada pelo Estado e como um direito de todo homem, de toda mulher e de todo cidadão, aonde quer que ele esteja. O mundo todo, desde as cátedras, das universidades, da Europa, das escolas de ensino médio, tanto da Europa quanto da África e até mesmo na Ásia, passaram esse ano todo fazendo grande referência ao legado de Paulo Freire. Paulo Freire é muito conhecido, muito estudado, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E nós, simbolicamente, vamos estar fazendo essas atividades no Recife, aonde todos estão convidados. Aí está pertinho, né? O Rio Grande do Norte é divisa, pode chegar lá e participar abertamente de duas grandes atividades que nós vamos estar realizando no próximo dia 18 e do dia 19. No dia 18, a partir das 14 horas, na Praia do Pina, em Recife, nós vamos fazer um ato político-cultural com uma presença de 18 países da América Latina, representantes desses países. A maior delegação é da Argentina, com representação de todas as unidades da Federação do Brasil, de professores, de funcionários de escola, de educadores, de lutadores sociais, de gente das todas as universidades, enfim, com a forte participação popular. A partir das 14 horas, no próximo domingo, nós vamos ter um show, um ato político-cultural, com a presença de Lia de Itamaracá, Silvério Pessoa, com Chico César, que vai abrilhantar uma tarde toda.
E também vamos ter um grupo de mulheres chamado Somos Todas, que vem da Costa Rica para apresentar. Então, a partir das 14 horas, ato político-cultural na Praia do Pina, em Recife. E todos estão convidados, é um ato aberto, todos podem ir. E no dia 19 de manhã, na Universidade Federal de Pernambuco, uma plenária popular mundial de educação, com 2 grandes mesas temáticas, a importância do legado de Paulo Freire no mundo, com representação da Europa, da América Latina e da África, e a importância do legado de Paulo Freire no Brasil, com a presença de Nita Freire, Sérgio Haddad e Eliette Santiago. Você está convidado, Edinaldo, todos da Durbis estão convidados para estar conosco nesses 2 dias, e toda a população que puder fazer referência a esse grande educador. Quiseram apagar a memória de Paulo Freire nesse obscurantismo que está no Brasil, mas pelo contrário, né? Paulo Freire está mais presente, mais celebrado, mais vendido, mais lido, e nós, enquanto educadores, colocando a sua prática no nosso cotidiano escolar. Muito obrigada e nós esperamos vocês lá em Recife, no próximo domingo e no próximo segunda-feira. Um abraço. Jornal da Educação. Extra Classe. Está à disposição da comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte uma consulta pública que busca conhecer as percepções e as vivências da comunidade universitária sobre o assédio sexual e outras violências de gênero na sociedade e no âmbito da UFRN. A atuação do grupo tem por objetivo identificar e sugerir medidas institucionais de curto, médio e longo prazo para o enfrentamento ao assédio sexual e outras violências de gênero na universidade, conforme explica a vice-presidenta do Adurne Sindicato, professora Isaura Brandão. Então, a UFRN, nós do GT Assédio Sexual da UFRN, né, nós montamos nosso grupo de trabalho montou uma consulta pública para toda a comunidade acadêmica, que tem como intuito conhecer e perceber quais são as experiências, né, dessa comunidade acadêmica sobre a temática de violência de gênero. Esse formulário ele já está disponível em todas as plataformas da universidade, foi enviado por e-mail, o próprio Adurne Sindicato já postou em suas redes sociais acerca desse formulário. Ele é um formulário breve e pode ser respondido anonimamente, o que é muito importante, porque as pessoas não precisam se identificar caso se sintam constrangidas em colocar seus nomes, o que é muito comum com relação ao assédio sexual. Então, essa consulta pública, na verdade, ela foi pensada e formulada pelo GT Assédio Sexual. No entanto, a consulta ela é muito mais ampla. Ela fala e investiga a comunidade acadêmica sobre os diferentes tipos de assédio sexual e também faz uma busca sobre a percepção, o que é que as pessoas compreendem acerca de assédio. Assédio de uma maneira geral, não apenas assédio sexual. Então, essa campanha, essa pesquisa, né, faz parte dessa campanha que nós estamos desenvolvendo também, e a participação da comunidade e a contribuição, ela é muito importante nesse momento em que a gente tenta construir estratégias de enfrentamento ao assédio sexual e a outras violências de gênero dentro da UFRN. Educação em Pauta. O grupo de pesquisa Direito, Estado e Feminismos, vinculado ao curso de Direito da UFRN, lançou o Observatório da Violência Política de Gênero. O objetivo é acompanhar as eleições 2022 e catalogar os casos. O grupo ainda pretende apurar dados, interpretá-los, entender como ocorre esta violência contra a mulher e observar se o direito possui instrumental para enfrentá-la com eficiência, como detalha Mariana de Siqueira, professora de Direito da UFRN e coordenadora do Observatório. Nós estamos agora com o olhar voltado literalmente para esse processo eleitoral de 2022,
temos pesquisadoras de várias regiões do país, nos organizamos para observar as 5 regiões nacionais e o nosso foco é o de enxergar como as hostilidades direcionadas às mulheres candidatas se desenvolvem. Nós queremos realmente entender esse fenômeno, compreender se há um perfil específico de candidata que é mais agredida. Então, basicamente, o nosso foco nesse instante é o de observar o processo eleitoral para entender as agressões que ocorrem, apurá-las, catalogá-las, interpretá-las e, a partir daí, produzir dados e escritos científicos. Nós temos pesquisadoras da graduação do curso de Direito da UFRN, do mestrado do curso de Direito da UFRN e pesquisadoras de outras instituições. Então, assim, desenvolvendo a pesquisa, nós temos eu como professora coordenadora, pesquisadoras que estão no doutorado, no mestrado e na graduação, majoritariamente pesquisadoras do direito, mas algumas com outras formações, a exemplo das ciências sociais, e espalhadas Brasil afora. A maioria é do Rio Grande do Norte, mas nós temos também pesquisadoras de outras regiões. E eu estou a todo tempo falando no feminino, porque nós só temos pesquisadoras, são todas mulheres. E algo importante de ser dito, a legislação, observando essa dificuldade de chegada espontânea, digamos assim, a esses espaços, já trabalha com a ideia de cotas, de um financiamento, específico para mulheres candidatas, mas ainda assim, as dificuldades estruturantes são tão grandes que isso não se revela suficiente, Infelizmente, a gente vê candidatura laranja, às vezes os próprios partidos, e é uma coisa que a gente tem observado no observatório, os próprios partidos praticando também certas violências simbólicas com as suas candidatas e até mesmo violências de ordem econômica, na medida em que não direcionam tantos recursos para essas candidaturas. Então, poderia ficar um tempão aqui falando de inúmeros fatores, eles são diversos, multidirecionais, então esse é um problema complexo, que a gente não resolve com uma solução mágica e simples, A legislação é bem importante, que bom que ela existe, mas a gente entende que em alguns aspectos ela precisa ser aperfeiçoada. Esse mesmo da violência política de gênero é um deles. E eu vou aproveitar esse espaço para divulgar os canais de comunicação do Observatório, porque nós observamos as eleições por nós mesmas, mas seria muito interessante que pessoas, Brasil afora, uma vez que fiquem sabendo, de um caso de violência política de gênero, que nos reportem, manda o print da notícia, o link do YouTube, enfim, que a gente vai investigar e catalogar e colocar dentro da nossa pesquisa. Então, nós temos um Instagram, um Twitter e um Gmail, todos eles com a seguinte descrição: Observatório VPG, Violência Política de Gênero. Depois do intervalo, deputados estaduais aprovam lei do rateio do Fundef. Próxima etapa é a homologação dos cálculos. Estado do Paraná recebeu o 4º encontro de direitos humanos do PROIFES. Rita Von Hunting encerrou o evento, exaltando o movimento sindical. E ainda, PROIFES Federação celebra 18 anos de conquistas. Os detalhes você confere logo a seguir. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Nesta semana, o projeto de lei que dispõe sobre os percentuais e os critérios para a divisão do rateio dos recursos do Fundef na rede estadual de ensino foi aprovado à maioria pelos deputados estaduais. Com a aprovação, o SINT-RN segue na busca pelo depósito do dinheiro nas contas.
O próximo passo é a homologação dos cálculos e da forma de distribuição dos recursos entre os beneficiários, conforme detalha o professor Bruno Vital, coordenador-geral do SINT-RN. Nós estamos tratando com o governo do estado acerca do pagamento do rateio do Fundef. Já teve a aprovação da lei na Assembleia Legislativa, que foi essa semana. Essa aprovação autoriza o estabelecimento do plano de aplicação e nós já tratamos com o secretário de Educação acerca desse plano de aplicação. Os recursos do Fundef são precatórios, oriundos de uma ação tributária que o governo do estado fez, no passado, junto ao governo federal, e esses recursos são recursos que estão compensando recursos a menor que o governo recebeu naquela época, Então, eles são recursos referentes ao período de 1998 até 2007. E, como a lei estabelece que 60% dos recursos do Fundef, a lei da época, são da categoria dos professores e professoras que trabalharam nesse período, esse recurso vai ser distribuído com a categoria. Então, nós estamos, nesse momento, tratando com a Secretaria de Educação acerca dos critérios para a divisão do valor. Nós fizemos uma ação, a princípio, bloqueando 60% dos recursos que tinham chegado para o governo do estado. Essa ação foi julgada no mês de abril desse ano e agora nós estamos discutindo a distribuição. Para isso, nós estamos fechando a discussão acerca dos critérios e, confirmados os critérios, feita a distribuição dos valores, esses valores serão pagos à categoria. Jornal da Educação. Extra Classe. Na semana passada, o estado do Paraná sediou o 4º Encontro Nacional de Direitos Humanos do Proifes Federação e o Adurne esteve presente no evento. Para fechar o encontro, o Proifes convidou a professora drag queen Rita Von Hunting para palestrar. Durante o evento, Rita fez críticas culturais, falou de literatura, política e deu destaque ao feminismo e às eleições deste ano. Durante o intervalo do evento, Rita recebeu o Jornal da Educação. Ela afirmou que a sociedade passa por um envelhecimento precoce das discussões. Acompanhar uma trajetória histórica de uma sociedade e entender que a gente atravessa um período histórico chamado capitalismo tardio, é saber que de alguma forma ou de outra todas as nossas lógicas vêm sendo mais ou menos submetidas a uma nova dinâmica de racionalidade mundial. Essa nova racionalidade se chama o neoliberalismo. Uma das pautas neoliberais é, de alguma forma, capitanizar e capitalizar o discurso. Quando a gente tem isso em mente, a gente consegue entender como existem campos de batalha que são abertos e disputas que são travadas nos meios discursivos. A função dos espaços que de alguma forma preservam uma ética, um caráter de seriedade para fazer a discussão, é entender de que forma essas pautas e demandas que aparecem do lado de fora, elas podem ser convidadas para entrar. De que forma esse convite de ingresso desse discurso, desse debate que parece exterior, ele pode aprofundar as discussões, ele pode reapresentar questões, ele pode reensejar a luta. A gente está também, de alguma forma, passando por um envelhecimento muito precoce dos debates e das discussões. Tudo é para ontem e tudo de ontem já parece uma peça de museu. Um dos trabalhos do materialismo histórico dialético é mostrar como o passado se atualiza em presente infinitamente. Como as questões do ontem são sempre questões do hoje e não há questão isolada, pensar que o movimento sindical não deveria, quem sabe, discutir gênero alijar o movimento sindical de uma das lutas mais importantes. A maior parte da classe trabalhadora no Brasil é mulher e preta.
Imaginar que um sindicato não vai discutir questão racial é alijar o movimento sindical de uma pauta e uma discussão importante. E isso, de alguma forma, resulta em um afastamento das mentes e corações dos movimentos. Porque se esse movimento não discute questões que podem ser centrais para a minha existência, para a minha vivência, para o que eu tenho debatido lá fora, para o mundo que está se apresentando lá fora, talvez eu não me sinta muito bem-vindo ou bem-vinda aqui. Talvez este não seja um espaço de disputa para mim. Talvez o que está acontecendo aqui não me diga respeito. Então, de novo, tentar imaginar que não existe discurso que está para fora e discurso que está para dentro. Existem interesses que estão para fora e interesses que estão para dentro. Acreditar que os interesses de dentro são todos, às vezes é só miopia de quem se intitulou na posição de escolher quais são os assuntos de direito ou de dever ou de interesse de um grupo, né? Por isso que é importante sempre fazer esse movimento pendular, né? De tentar entender o que está se apresentando como discussão de um tempo, para que a gente possa cumprir a árdua tarefa, né, de estar à altura do nosso tempo, e não ficar para trás como, de alguma forma, um movimento que não tem mais razão de ser no mundo que se apresenta. Então, essa pauta dos direitos humanos, o que eu costumo sempre dizer em sala de aula é que a humanidade é um projeto inacabado, né? Quais corpos são chamados de seres humanos? Quais corpos são chamados de pessoas? E quais não são e nunca serão, né? Quando a gente pensa que a língua é a cristalização de uma cultura, né, que dá para ter acesso a uma cultura pela língua que um povo fala, e a gente pensa, por exemplo, nas expressões idiomáticas do português brasileiro, quais corpos são não humanos? O veado, o macaco, a vaca, a piranha, a cadela. Quais corpos não são corpos de seres humanos? O debate dos direitos humanos é esse debate radical de que todos os corpos são seres humanos. Só que ele ainda não pode ser feito nas nossas sociedades. A estruturação do capital como um modo de vida, ela pressupõe, né, na sua primeira fase de acumulação primitiva do capital, ela pressupõe a desumanização dos corpos. Só é possível que haja o colonialismo porque o indígena não é reconhecido no seu estatuto de humanidade. Só é possível que haja a primeira fase de acumulação do capital porque a mão de obra que vai ser usada no trabalho, que são pessoas raptadas, sequestradas e escravizadas, não são reconhecidas enquanto seres humanos. Só é possível que o projeto de uma burguesia nacional se torne mundial, que uma burguesia europeia se torne classe dominante ao redor do planeta, porque corpos distintos daqueles não são reconhecidos como corpos de seres humanos. É impossível pensar em luta trabalhista sem que a luta trabalhista se atente para a ideia de que o debate dos direitos humanos é um dos debates geradores das políticas de luta de classe. Educação em pauta. Ontem, o Proifes Federação completou 18 anos de existência. Se tratássemos sobre um ser humano brasileiro, teríamos o que se considera legalmente como maioridade. No entanto, trata-se de uma entidade, um corpo formado por humanos. Nesse caso, o que significa completar 18 anos? O presidente da entidade, professor Wellington Duarte, explica. O Proifes comemora 18 anos desde a sua fundação. Em 2004, que um grupo de professores decidiu criar esse movimento. Começou como um fórum, depois transformou-se numa entidade federativa.
esses professores imbuídos no propósito de construir um movimento docente democrático e que se alicerçasse como tática central de luta a negociação, mas também dentro da sua estrutura interna, com a democracia, com a pluralidade, com a urbanidade e o respeito à divergência, fez com que, nesses quase 20 anos, essa estrutura nova, federativa, se consolidasse como uma representação dos sindicatos de professores e professoras do ensino público federal. Então, eu quero dizer, como presidente interino da federação, que aqueles professores, valorosos professores, começaram essa trajetória e hoje, eu diria, já o começo de uma segunda geração de professores está consolidando o PROIFES, hoje federação, como uma entidade que demarca a luta pela carreira, mas também defende as instituições federais de ensino superior que nos últimos anos têm sofrido ataques violentos por parte do governo federal. Estamos na trincheira de luta e continuaremos nela. O Jornal da Educação está chegando ao fim. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir das 13 horas, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.